Olá, graça e paz, tudo bem, meu querido? Gostaria de compartilhar com você uma opinião, uma dúvida que eu tive, que eu encontrei com uma pessoa, ele disse que ele era filho de Deus e eu era criatura de Deus. Essa questão me deixou meio bolado, que eu era criatura e ele era filho e ele era adotado ainda, né? Que ele falou que ele era adotado por Deus, ele era nova criatura e eu era criatura, ele era filho de Deus e tal. E assim eu fiquei meio na dúvida com relação a isso. Você é criatura, você é filho, como é que é isso? Você é adotado? Porque se você é adotado por Deus, você era descendente de outro, né? Deve que era descendente de Satanás. Você foi gerado por Satanás, né? E eu que não fui gerado por Satanás. Ou você é fruto da evolução, você evoluiu, não foi dos macacos. A evolução, você evolui dos peixes, né? Então, ou você é adotado, descendente de Satanás, ou da evolução, né? Então, assim, é muito complicado isso. Eu estava lendo então que Gálatas 4 diz o seguinte: digo, pois, que em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores. Tutor é alguém que vai responder por aquela criança, quem vai educar aquela criança, e curador é aquele que vai gerenciar um adulto, mas que age como criança, né? No versículo 5 ele fala assim: para remir que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. A fim de recebermos a adoção de filho. Paulo que vai trazer essa ideia de adoção, ele fala isso em Romanos 8 e em Efésios 1:5. Efésios 1:5 ele fala que ele nos predestinou para filhos de adoção, né? Nos predestinou para filhos, para um futuro, né? Ser adotado como filho. Então isso é uma promessa futura. E em Romanos, também Romanos 8, é interessante que fala que, vamos ler aqui Romanos 8, 20, Romanos 8,14, fala que todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos, né? Os que são guiados pelo Espírito são filhos. E o Espírito testifica que nós somos filhos. No versículo 15 fala: porque não recebeste o Espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o Espírito de adoção, o Espírito de adoção de filhos, né? Então, assim, criatura, em Timóteo 4,4, ele fala que o seguinte, ele confrontando o gnosticismo, ele vai falar que porque toda criatura de Deus é boa. Então, graças a Deus, eu me sinto criatura de Deus, né? E Gênesis 1:31 vai dizer que Deus viu tudo quando tinha criado e era muito bom. Então, toda criatura de Deus é boa, né? Segundo a Bíblia, toda criatura, mas você é criatura, você é filho, você é adotado, como é que é isso? Paulo fala sobre adoção de filho. Mas o que é adoção de filho? É interessante a gente entender o que é essa questão de adoção. Porque Paulo aqui no Gálatas 4 fala que, no 5, né, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Em Romanos aqui também 8, em Romanos 8, vai dizer o seguinte, no 8:22 fala que toda criatura geme. E nós também gememos esperando a adoção de filhos. No 8:23, Romanos 8:23, esperando a adoção de filhos. Quer dizer, então eu estou esperando, estou aguardando a adoção. Eu estou aguardando, né? Então, assim, a Bíblia não está dizendo que somos adotados, nós estamos esperando, né? O que seria essa adoção, então? Paulo viveu naqueles tempos, né? A cultura romana era muito comum adotar crianças, não com um amor. Por exemplo, o Júlio César foi o primeiro ditador. Ele não tinha filho. Quando ele foi assassinado, quem vai assumir o trono vai ser o seu filho adotivo, que era Augusto César. Depois de Augusto veio o Tibério, que era filho adotivo de Augusto. Depois veio Calígula também, que era filho adotivo. Depois veio Nero também, que era filho adotivo. Então era muito comum adotar com o intuito dele continuar a sua dinastia. Ou adotava também uma criança que estava ali colocada, eles colocavam as crianças assim para ser adotadas, e para virar talvez um escravo, um servo dele futuramente. Era comum na Roma antiga essa adoção.
Em Israel também as crianças, quando tinham 13 anos, para fazer 13 anos, ele passava por um ritual que chama ruiotesia, que ele passava da idade de infância, de criança para adulto. Então era uma cerimônia, era um ritual, ruiós. Por isso quando fala ruiós, esse termo aqui, criança, menino, quando Paulo está dizendo menino, vai ter dois termos aí. Ruiós seria um filho adulto e o tecno seria uma criança, né? Quando Paulo fala aqui sobre filho, vai ter um sentido de filho como criança e vai ter um sentido como filho como adulto. Por isso que Paulo também ele vai falar em Coríntios, não pude ter com vocês espirituais, né? Mas sim como meninos em Cristo, são crianças em Cristo. Em Hebreus também 5:13 vai dizer que aquele que se alimenta de leite ainda não está experimentado na palavra da justiça. Os alimentos sólidos para os perfeitos, que têm o seu entendimento direcionado para discernir o que é bem e o que é mal, quer dizer, adultos na fé. Adulto, né? Tem muitas crianças ainda que não se alimenta do alimento sólido. Ele fica bebendo leite, tudo quanto é coisa que fala com ele acredita e pega aquilo como uma verdade, né? Como o rapaz disse para mim, que ele é adotado, ele foi Satanás que gerou ele, né? Então assim, eu não entendi muito, mas a Bíblia, o que Paulo está dizendo sobre essa adoção? Era comum naquela época, a criança estava sob tutores. Quem que eram os tutores? Eram os educadores. Assim como nós colocamos nossas crianças hoje na mão de um professor para educar nossas crianças, antigamente eles colocavam sobre o tutor. Então, a Bíblia aqui na introdução fala que a criança nada difere do servo, porque existia o Senhor e existia o servo. O escravo, ele pegava a criança, o filho dele, e colocava sob os cuidados. Aquele servo ia cuidar daquela criança e iria educar aquela criança. Então, na mesma forma que o escravo não tinha autonomia de nada, a criança também não tem, porque ele não tem autonomia de decidir o que quer ou o que não quer. O Senhor, o Pai, está ainda que vai direcionar a vida dele, até que ele seja um adulto e possa tomar as suas decisões próprias. Então, o que acontece? Naquele tempo, quando a criança, então é que ele fala assim, até o tempo determinado pelo pai, em Gálatas aqui, ó, ainda que seja Senhor de tudo, mas está debaixo de todos os curadores até o tempo determinado pelo pai. Quando o pai falava assim, você agora é um adulto, você já está apto a assumir, você já passou da fase de menino. Ele passava por esse ritual, ele ia lá no cartório, chamava todo mundo, fazia aquela festa, e ele emancipava, ele ratificava, ele declarava, assinava assim, ó, e ele agora é adulto, ele é meu filho, ele passou de criança para adulto, então ele está sendo adotado. Esse é o sentido de adoção que Paulo está falando. Ele era adotado, ele era reconhecido como filho. O próprio Jesus aqui em Romanos 1, nós vamos ver que ele foi declarado filho na ressurreição dos mortos. Romanos 1:4 diz, declarado filho de Deus, em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Então ele é reconhecido, declarado, quando ele é transformado, ele ressuscita, ele é declarado perante tudo. Quando Paulo fala nesse sentido de adoção aqui, que o Pai me adotou, ele está falando no sentido futuro, onde que na glória nós seremos glorificados, ressuscitados. Então receberemos o que diz lá em Apocalipse, né? A igreja de Pérgamo, quem tem ouvido, escuta o que diz as igrejas, né? O Espírito diz à igreja, fala o seguinte, que ele receberá o maná escondido e receberá uma pedra com o seu novo nome. Então ele será declarado, ele será adotado verdadeiramente, aceito como filho. Então muitas das vezes eu vejo as pessoas batendo no peito, dizendo, eu sou filho, você é criatura, eu vou no templo, eu participo, faço isso, até que ler a Bíblia eu não leio muito não, mas eu ponho ela debaixo do braço, isso é muito fácil apontar, dizendo, você é criatura, tá? Eu não sou filho de Deus, e sou adotado. Você é adotado? Então você era descendente não sei de quem, né? Mas não é criatura de Deus. Então, quando Paulo coloca essa questão de adoção, ele está dizendo bem claramente aqui em Romanos 8:23, está bem claro que nós aguardamos. 8:23 diz o quê? Cadê o 8:23? E não só ela, mas nós mesmo que gememos, né, que temos as primeiras do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção de filho. Então,
nós estamos esperando na glória ser adotado. Eu espero ser adotado, receber essa pedra com meu novo nome, né? Eu sou ainda uma criatura, mas sendo direcionado pelo Espírito. Em Romanos diz que o Espírito testifica que somos filhos, mas eu ainda estou aguardando ser adotado na glória, recebendo um novo nome. E que você também possa ser adotado na glória, amado. Um abraço.